Vamos lá, você decidiu comprar um imóvel de leilão, você até fez o passo a passo, você até seguiu por aí, mas e agora? E a documentação? O que a gente faz? Qual que é o processo a seguir? Cara, se você caiu nesse vídeo de paraquedas, eu me chamo Edwards Miranda e eu tô fazendo uma série de vídeos com o objetivo único de fazer você arrematar o seu imóvel de leilão em 2026. Cara, a Caixa Econômica Federal, ela tem infinitas oportunidades, assim como outros bancos, como Santander, Bradesco, Inter. Cara, você pode arrematar o seu imóvel pela metade do preço, financiado, só que você precisa de auxílio, você precisa de direção. Esse é o objetivo do meu vídeo. Se você não tem condição de pagar um curso caro por aí, se você não tem condição de pagar nenhum curso muito em conta, que é introdutório para você entrar nesse mundo de cabeça, tem aqui na descrição. Se você não tem condição para nada disso, essa é uma série de vídeos em que eu te auxilio, em que eu te ensino como você vai fazer isso. Edward, vamos lá. Beleza. Eu cheguei nesse vídeo, mas eu ainda não sei. Cara, se você não sabe de nada, que é o de paraquedas, volta alguns vídeos anteriores, depois você vai chegar aqui, você vai entender muito mais. Mas vamos lá para o que interessa. Você arrematou um imóvel. E aí, Edwards? E agora? Você arrematou um imóvel. E aí? E agora? E agora, José? O que eu vou fazer? Bom, a primeira coisa que você precisa entender são transferência de propriedade. Propriedade. Vamos lá. Deixa eu dar um super zoom aqui. Uma coisa que você precisa entender é que no Brasil as coisas não são tão simples. Até quando você tem um imóvel, esse imóvel não necessariamente é seu. Então você precisa saber fazer essa transferência. O documento final de um imóvel a gente chama de matrícula. A matrícula, vamos dizer assim, que é o histórico de um imóvel. E quando eu digo histórico, você tem que pensar assim, pensa numa certidão de nascimento de um imóvel, porém não simplesmente a certidão, mas o registro de tudo que aconteceu com você. Lembra do seu histórico escolar que tinha lá desde a sua primeira série até o final, em que tinha suas notas, enfim. Agora pense em algo até mais completo. Mas a matrícula do imóvel é isso. Nela você entende, você verifica a descrição de um imóvel, mas também novos registros e novas averbações. Deixa eu te dar um preâmbulo geral sobre isso aqui. Tem que entender que a descrição do imóvel é o que ele é, a metragem dele, o que acontece com ele, se ele tem garagem, se ele não tem. Isso é uma descrição de um imóvel. O que são novos registros? São coisas novas. Então pensa assim, a construtora que fez esse imóvel, ela era a proprietária. E aí ela decidiu vender para o João. Então tem que aparecer um novo registro do João comprando. Mas o João, depois de alguns anos, ele vendeu para o Frederico. Então o Frederico precisa aparecer lá na matrícula como novo comprador. Mas o Frederico, ele era solteiro. Depois de um tempo ele casou. E ele decidiu casar em regime de comunhão total de bens. Então a esposa dele também passa a ser dona de metade daquele imóvel dele. Então aí existe uma nova averbação. Isso é uma averbação. Então, registros são coisas que alteram, por assim dizer, a propriedade ou alguma característica do imóvel. Averbações são coisas auxiliares, por assim dizer. Mas outras coisas que podem estar na matrícula também é que se o Frederico, depois dele se casar, ele se separou. E houve todo um processo bem litigioso e o Frederico escondeu bens. E um juiz descobriu e decidiu penalizar ele para ele pagar determinada indenização por qualquer motivo que seja. Ele encontrou um imóvel no nome do Frederico, ou uma parte desse imóvel no nome do Frederico, e decidiu leiloar esse imóvel. Mas para esse imóvel a leilão, houve necessariamente ali uma indisponibilidade. Essa indisponibilidade pode ser chamada assim mesmo, mas pode estar como um arresto, pode estar como um processo, simplesmente. Então, tudo isso vai sendo mostrado na matrícula. Então, é para isso que serve a matrícula. Então, o objetivo final da transferência de propriedade é chegarmos a ter o registro na matrícula. Esse é o nosso objetivo.
Então, quando você compra um imóvel, você tem que buscar o registro na matrícula. Quando esse registro estiver pronto, significa que esse imóvel é seu. Mas, senhoras e senhores, isso não é tão simples, porque no Brasil nada é simples, essa é a lógica do jogo. Se puder dificultar, dificulte. Então, quem poderia fazer esse registro é o cartório de registro de imóvel. Só que o cartório de registro de imóvel, ele não vai facilitar a vida para você. Ele só vai fazer esse registro se ele tiver em mãos alguns documentos. E aí que entra efetivamente o que a gente está conversando aqui. Você arrematou o imóvel de leilão. Pronto. O que você vai precisar fazer? De duas formas. Uma das duas aconteceu. Ou você comprou financiado, ou você comprou à vista. Uma das duas formas tem que acontecer. Ah, Edros, mas eu decidi fazer uma permuta. Sim, você fez uma permuta, significa que ela é de certa forma à vista, tá? Só para você entender, não juridicamente, mas você entender no cenário geral. Quando você compra financiado, você vai receber um contrato de financiamento do banco. Quando você compra à vista, você precisa fazer a escritura, também conhecido como escritura pública. O que é isso? O contrato de financiamento nada mais é que o banco falando assim, ó, o imóvel é seu, ou melhor, o imóvel é meu, até que você quite, depois ele passa a ser seu, é esse imóvel, é assim, assado, você vai pagar tanto, piriri, paroró, papapá. Esse é o contrato de financiamento. A escritura pública é algo um pouco parecido, é simplesmente falando ali quem é que está transferindo para quem está transferindo. Esses dois documentos, ou melhor, um dos dois documentos que você vai ter, ele vai se transformar no registro. Então, você comprou financiado, vai pegar esse contrato de financiamento assinado. Depois, você vai fazer o pagamento do imposto. Ou você acha que o Lula ia ficar sem a parte dele? Pagamento do imposto. Esse imposto é chamado de ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Feito o pagamento do ITBI, aí sim você faz o registro no cartório. Quando eu falo cartório, talvez você não esteja ligado, mas tem o cartório de registro no cartório de imóveis. Talvez você não saiba, mas tem o cartório de imóveis, tem o cartório de pessoa natural, enfim. Talvez a sua cidade tenha só um e ele faça tudo. Mas existe essa separação. A escritura você faz em um cartório. Pode ser qualquer cartório. O contrato de financiamento é o banco que te faz. Você fez um desses dois, você vai fazer o pagamento de ITBI e aí você registra o imóvel. Coisas importantes, tá? O ITBI é sempre uma briga. Mas no ITBI você vai fazer sobre o valor da arrematação. Quer ver um exemplo? Vamos pegar aqui, ó. Arremata aí. Você está aqui no site. Pronto. Vamos pegar qualquer imóvel aleatório. Dá uma olhada nesse aqui. Você está vendo isso aqui? Valor de avaliação e valor mínimo de venda? Nesse imóvel aqui, se você fosse arrematar ele agora, você arremataria ele por 83.900. A avaliação dele está 155. Vamos supor que a avaliação seja o valor de mercado. Uma coisa comum de acontecer é tanto o cartório, principalmente o cartório, quanto a prefeitura, querer cobrar esse imposto, ou o valor da escritura, sobre o valor que vale o imóvel. Então, deixa eu até fazer aqui embaixo para você entender 3 possibilidades. Entendimento de valores. Existe valor venal, existe valor de mercado, existe valor de avaliação. Edwards, mas o que significa cada um desses? Ou melhor, para que importa cada um desses? Cara, cada um é diferente. O valor de mercado é quanto as pessoas pagam nesse imóvel. Então, se você for vender, é esse o valor que você vai encontrar. Esse melhor o valor que você tem que buscar. Porque as pessoas vão pagar esse valor, é o valor de mercado. O valor de avaliação, quanto o banco diz que vale. Por qualquer motivo de que seja, o banco fala que vale esse valor. Não é a mesma coisa? Não necessariamente.
É possível você ter um imóvel que a avaliação dele é 200 mil e o valor de mercado dele é 300 ou 150. É totalmente possível. E o valor venal é quanto a prefeitura diz que vale, a fim de cobrar o IPTU. Então, usualmente, o que mais acontece é a prefeitura cobrar o ITBI sobre o valor venal. Porque a maioria das legislações tributárias das prefeituras fala assim, ó, vamos cobrar o ITBI sobre o valor venal ou o valor da transação, aquele que for maior. Mas existe uma jurisprudência do STJ que fala que tem que ser sobre o valor da transação, ou seja, a transação é uma arrematação, então tem que ser sobre esse valor. Você tem que ficar bem ligeiro quanto a isso, tá? É o valor que você paga. Uma dica prática, quando você for fazer a escritura, é importante você já verificar se a escritura está sendo feita pelo preço certo. Então você entra aqui, ó, calculadora de registro, ela já te dá uma noçãozinha geral sobre... Tá chovendo aqui, gente. Ela já te dá uma noçãozinha geral. Vamos supor que eu tenho esse imóvel aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo mesmo. Aí você escolhe registro, sem alienação fiduciária, com alienação fiduciária. Valor da transação, 300 mil. Aí tá te dando aqui, ó, 2.800. Vamos dizer que esse fosse o valor venal. Agora imagine se você fizesse ele por 150, que é metade do preço. Você economizou 800 reais. Só que você economizou... Aqui tá o registro, tá? Então seria essa terceira parte aqui. Essa daqui, ó. Cadê? Opa, aqui. Seria o registro. Mas a escritura, a fim de facilitar a sua vida, é mais ou menos próxima a esse valor. Então, se o registro está dando R$2.000, você pode entender que a escritura também daria R$2.000. Aí você fala, nossa, não é diferente de R$800. Só que, quando a escritura é feita nesse valor, o que vai acontecer? O ITBI vai ser cobrado sobre o valor mais caro. O ITBI é uma alíquota municipal, vai variar. Varia de 2, não melhor, de 3 a 5%. Cada cidade vai ser a sua. Então você vai pagando mais caro, é possível você pagar o dobro do que você pagaria, pelo simples fato de não se atentar a isso. Então fique bem atento. Então, saiu a escritura errada, aí você pode pedir. Edwards, o ITBI querem me cobrar o valor errado, não querem. Você pode fazer uma coisa chamada, que é o que eu mais aconselho, que é a única coisa que tem funcionado hoje em dia. Justiça com mandado de segurança. Edwards, o que é isso? Mandado de segurança é simplesmente um advogado vai entrar com o processo e vai fazer pagar o valor que você acha que está certo. Baseado, obviamente, naquilo que o STJ fala. E aí você vai pagar, vamos supor, R$2.000. Se depois você perder a causa e definirem que você, na verdade, tinha que pagar 3, você paga o restante. Como é uma jurisprudência, a chance de você ganhar é muito boa. O que eu falo? Você tem que só fazer a conta se o que você vai economizar vai valer a pena. Porque assim, às vezes você vai economizar uma diferença de R$2.000, só que você vai ter que pagar pro advogado, sei lá, R$1.000. Às vezes não vale a pena. Mas, na maioria das vezes, eu tenho visto que vale, tá? Exatamente por conta dessa questão da escritura também. A gente já pede tudo de uma vez, e aí no final o montante geral fica bem mais barato. Feito isso, feita a escritura pública você pode assinar digitalmente, é bem mais fácil. O contrato de financiamento hoje em dia você pode assinar via Gov, você não precisa estar presencialmente. Fez o pagamento do ITBI, você vai fazer o registro de cartório. Fez o registro do cartório, aí sim o imóvel é seu. Transferência de propriedade concluída. A partir daqui, é bem provável que a maioria dos lugares de IPTU, por exemplo, você já consiga transferir o IPTU para você, transferir o condomínio para você, aí você já consegue fazer desocupação, e inclusive, desocupação é o próximo assunto, é o assunto do próximo vídeo. Agora, se você está aqui, você chegou até aqui, cara, você quer entender isso aqui em mais detalhes, com acesso a suporte, tirar dúvida, enfim, tem
Tem um link aqui na descrição do Zero ao Patrimônio. Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!